Oi, gente, tudo belezinha por aí? Bom, uma aluna me perguntou o que ficou para mim do seminário em Águas de Lindóia. E eu disse para ela que o que mais me marcou foi a minha expansão de consciência em relação à morte. A morte, ela faz parte da vida, né? E não o contrário. A morte é o contrário da vida. Ela faz parte. Então, nascer e morrer é algo que pertence ao estado de vida, de estar vivo, ser vivo. E isso foi algo que mexeu bastante comigo. E hoje uma cliente entrou em contato comigo e disse que o pai do marido dela está muito ruim no hospital e os médicos já disseram que não tem mais o que se fazer. E diante dessa cliente, né, eu percebi o quanto nós excluímos a morte, o quanto nós olhamos para a morte como sendo algo que retira de nós alguém que amamos e nós não permitimos a esse alguém que passe pelo processo de morte, de morrer, né? A gente não quer que as pessoas que a gente ama morram. E esse querer, né, muitas das vezes, no que eu tenho percebido, gera no outro e cria no outro, naquele que está no seu processo de morrer, um conflito muito grande, porque a gente sabe que as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, os nossos pensamentos, a nossa postura, tudo isso tem um movimento em relação ao outro. E o outro recebe isso e também faz o seu próprio movimento. Então eu fiquei pensando assim, quando a gente vai no cartório requerer uma certidão, algum documento, a gente vai ao cartório requerer algo que tem lá e a gente sai de lá com aquele algo na mão, né? E quando vem essa coisa do processo de morrer ou o momento da morte, a gente requer das pessoas algo que elas não podem nos dar. A gente requer que o outro permaneça vivo, permaneça na vida. Ou melhor, a gente requer que o outro não morra, né? E isso o outro não pode dar para nós. O outro não pode impedir, né, o seu destino, porque nós amamos e não queremos que o outro morra. Então, assim, não sei se está meio claro para vocês, porque nem para mim isso também não está tão claro. Eu também ainda estou, né, nessa coisa assim de olhar para a morte e permitir que a morte seja parte do processo de viver, que ela faça parte da vida, que ela faça parte da minha vida, que a morte faça parte da vida dos meus pais, do meu marido, dos meus filhos. E talvez ainda seja um pouco confuso para mim falar disso para vocês, mas eu acho que agora é o momento, porque alguém veio até mim, né, querendo ouvir algo sobre morte, e eu tô aqui compartilhando com vocês. Então, o que eu disse para minha cliente que tá com o sogro, digamos assim, nas últimas, né, é que ela olhasse para o sogro, né, e com muita gratidão e falasse para ele que para ela, enquanto nora,
ele deu muito, que no caso é o marido dela. E que ela dissesse para o marido dela, né, sugerisse a ele que olhasse para esse momento da vida do pai dele e se reconciliasse com o pai. Porque a gente tem tantas expectativas, tantas exigências, né? E uma das nossas exigências enquanto filhos é que os nossos pais não morram, né? E me parece, para mim, que quando a gente faz as pazes, né? Quando a gente está em paz com a pessoa que a gente ama no seu processo de morrer, fica mais leve, mais fácil permitir que o outro realize o morrer. É claro que isso não tira a tristeza, a dor do luto, e nem pode ser tirado, mas do seminário para cá, e tem apenas 2 dias que eu retornei, eu tô assim bem conectada, eu estou de bem com a morte, tá? Eu estou olhando para ela e conseguindo sentir a morte como realmente fazendo parte da vida e não como o contrário da vida, o fim da vida. Não sei o que acontece com a gente depois que a gente morre, também isso para mim nesse momento não vem ao caso, né? Não sei como é para você aí, mas no meu ponto de vista interessante hoje, eu estou conseguindo dar esse lugar na vida para aquilo que a gente chama de morte. E isso trouxe para mim assim, um consolo, um conforto, porque todo mundo vai morrer, né? A gente não sabe quando, mas essa é a única certeza que a gente tem, é a que a gente vai morrer. Então, por que não a gente olhar para isso e celebrar a vida? Então, enquanto eu estou viva, eu celebro a vida junto com os meus, né? E enquanto os meus estão vivos, que eles queiram celebrar a vida junto comigo, porque esse é o momento, né? É o aqui e agora, é o momento da vida. Então, uma das coisas que mais me marcou no seminário do IDESV, em Águas de Lindóia, foi a possibilidade de dar um lugar para a morte na vida que vive, porque só os vivos morrem, né? E outra coisa também relacionada à morte que eu gostei muito de ouvir, né, da Wilma, é que ela disse assim: o contrário da vida é reclamar. Olha, que coisa simples. O essencial é simples, né, gente? O Bert Hellinger fala isso em todos os livros dele. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu faço constelações, quanto mais eu atendo, mais isso fica evidente, né? O essencial é simples. O contrário da vida é reclamar. Então, o quanto você tem ido contra a vida? O quanto você tem celebrado a sua vida? E o quanto você está consciente de que você vai morrer? Um beijo no seu coração.